Gestão sem bastidor não sustenta palco bonito. Vou repetir. Gestão sem bastidor não sustenta palco bonito. Seja bem-vindo à Gestão nos Bastidores. Eu sou a Monique. Eu sou a Bruna, E é aqui que a gente fala de gestão sem palco, só bastidor. Primeiro a gente precisa contextualizar vocês. Por que nós estamos aqui? Por que a gente criou esse canal de Gestão nos Bastidores? Quem somos nós? De onde nós viemos? Vamos começar pelo básico, né? A primícia aqui é a verdade que ninguém te conta sobre empreender. Então, por que gestão sem palco, só bastidor? Porque, de fato, o bastidor é aquilo que ninguém quer mostrar, só que é o que faz a empresa acontecer. Pensando nisso, a gente resolveu trazer as nossas conversas de bastidores para vocês, para o palco, para que de alguma forma a gente consiga te ajudar na administração e na gestão da sua empresa. A gente também empreende, a gente sabe que empreender é um caminho solitário, né? Então, eu e a Monique, nós somos sócias, não só sócias na vida, sócias na empresa, sócias em tudo, mas a gente também acompanha os nossos clientes na empresa, que às vezes eles são sozinhos, não tem o apoio do cônjuge, ou até mesmo tem o sócio, mas tem aqueles conflitos que é super normal, né? Mas é sempre você tem que verificar quais são aqueles pilares que juntaram vocês, se estão alinhados ou não. E às vezes você tem um cônjuge, tem um marido, é casado, tem lá a sua esposa, só que ele não empreende, então ele não vai entender as dores que você passa, os desafios que você passa, porque tem um abismo entre o CLT e entre a vida empreendedora. Não vou nem falar que é montanha-russa, é um abismo mesmo. Pois é, e você que é empreendedora sabe exatamente do que eu tô falando. Por isso, nós trouxemos o Gestão no Bastidor e é aqui que você vai ter acesso a conversas e a estratégias que só acontecem por trás das cortinas. Exatamente. Quando a gente fala de empreender, normalmente é muito romantizado, né? A gente só vê a parte bonita, o palco. Pois é, e o bastidor ninguém te conta. Então, quando alguém começa a empreender, eu vou abrir minha empresa, abrir minha loja, vou trabalhar no meu horário, vou fazer o que eu quiser, vou transformar a minha vida, a vida da minha família, uhul, ganhei o mundo. Essa é aquela hora que você e eu, que somos empresários, empreendedores, já pensamos, você conta ou eu conto? Deixa ele descobrir sozinho. Porque na prática não é assim. E aí o que a Bruna acabou de falar sobre deixa ele descobrir sozinho, é exatamente por isso que nós estamos aqui. Porque empreender é um caminho muito solitário, mas não precisa ser. E justamente porque nós tivemos muito essa falta que a gente está aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente já descobriu durante todo esse tempo que a gente empreende. E para você que ainda não nos conhece, eu, Bruna, sou empreendedora, contadora de formação. Né? Hoje nós temos a empresa de consultoria empresarial, consultoria financeira, justamente para auxiliar você, pequeno empreendedor, o autônomo que está começando, que não sabe dessa trajetória, mas pelo menos vai começar de uma forma estruturada e seguindo de forma correta e não descobrindo no meio do caminho. Eu sou a Monique, administradora, aspirante e estudante de psicologia. Também sou sócia da Bruna aqui na MGB. E olha que interessante. Quando a gente começou, nós começamos ali com a parte contábil. E eu sei que você, provavelmente o seu contador não é seu melhor amigo. Que a gente nunca quer olhar para essa parte burocrática. E a gente percebeu que o empresário precisava de mais. Por quê? É ele quem cuidava do processo, quem cuidava da parte financeira, quem era o vendedor, quem se precisasse limpar, ele que limpava também. E aí, isso é pauta para um outro vídeo, mas basicamente nós sentimos essa dor de não ter com quem compartilhar, de ninguém que me orientasse, né, que nos orientasse no processo de calma aí, você quebrou a cara aqui, segue por esse caminho. A gente não tinha, de fato, hoje muito é utilizado, né, mentores, porque não tínhamos referência na nossa família ou no nosso ciclo empreendedores que viviam disso, né? E aqueles que a gente tinha contato já estava em outro patamar, então não ia querer tomar um café, compartilhar alguma coisa, porque não tinha tempo, porque quando você empreende, você não tem tempo, né? Eu acredito que pode ser o seu caso que está aí assistindo a gente. Nós éramos experts em determinada área, na área financeira, e ok, então não vou mais trabalhar para ninguém, vou abrir o meu próprio negócio, vou abrir o meu próprio escritório. E aí tem aquela questão, né? Você já sabe o que tem que fazer, mas portas começam a se fechar para você falar: é essa porta que eu tenho aqui mesmo? Eu não queria ir nessa. Exato. Aí de repente você tá o quê? Você tem uma empresa, mas ninguém me contou que eu precisaria vender o meu serviço.
que eu precisaria reestruturar os meus processos, que eu teria que cuidar de um financeiro. Graças a Deus, o financeiro está aqui, porque financeiro não é Mas o comigo. básico que a gente sabia era o quê? Preciso de um espaço físico, preciso de cartão de visita e vida que segue, que é o que a gente mais tem familiaridade, que sabe quando você começa a empreender, né? Exatamente. Durante todo esse tempo que a gente empreende, nós fomos desconstruindo e construindo outras coisas no lugar, e a gente vai conversar sobre isso com vocês, porque basicamente não é isso que sustenta o seu negócio. Então, o cartão de visita é o quê? É o que você entrega para um potencial cliente, é o que é visível. Agora, o que vai sustentar a sua empresa é o bastidor. É aquilo que ninguém te explica como é que você constrói. Como é que você constrói? Na prática, perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo noite de sono. Processo, estruturação, fez, o que deu certo. Eu costumo chamar aqui na MGB de engrenagem, porque sempre uma coisa, um departamento vai ligando, por mais que você faça tudo, um departamento ele vai ligando no outro. E aí, quando você, pelo menos, um exemplo aqui para ficar claro, quando você vai abrir a fechadura de casa, seja lá o que for, e aí você não consegue porque a chave não está entrando e você fica com medo de quebrar. O que você tem que fazer? Passar astringente. Aí você já vê que consegue. A empresa é a mesma coisa. Quando não está funcionando, cara, não tentem enfiar a chave, porque não vai funcionar, pode quebrar. O que você tem que fazer? Ajustar, lubrificar. É o quê? Ah, isso daqui não tá rodando do jeito que eu queria, não tá dando certo. O que eu vou fazer? Que é o que a Monique falou, vou desconstruir e construir de novo. Exato. E aí foi isso que nós começamos a construir como uma cultura muito forte dentro da MGB. Então, os nossos clientes, eles não são só clientes, eles não têm só o processo, eles constroem junto com a gente esse bastidor. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os cafés, que é uma reunião que duraria 1 hora, no máximo 2 horas, às vezes são 4 horas. E muitas vezes a gente não fala fala do que precisa falar em relação à empresa, mas a gente começa a migrar para outras áreas. Porque uma frase que vocês vão escutar muito por aqui também é que o seu CNPJ ele só é reflexo do seu CPF. Mas peraí, isso é uma conversa para uma outra hora, porque ele é bem mais complexo do que isso, mas é reflexo. Exatamente. E aí vocês vão entender também, eu quero trazer em alguns outros momentos o porquê da psicologia. Porque a gente está falando do lado humano. Você, como empreendedor, quantas vezes você não pensou em jogar tudo para alto e falar, não, vou voltar para o CLT, não está compensando, não está valendo a pena. É o clássico. Pois é, e na maior parte das vezes só te faltava o direcionamento. Só faltava alguém que sentasse com você e falasse, calma aí, respira, conta até 10. Ou até mesmo alguém que acredita em você, que já passou por isso, né? Teve uma cliente recentemente que falou pra gente assim, nossa, é tão bom conversar com vocês, porque me dá muita segurança em seguir nesse caminho. Essa segurança é autoridade, porque a gente já passou. Acho que já deu para entender um pouco do porquê gestão nos bastidores e é isso que nós vamos trazer para vocês. Vai ter, falando de financeira, a gente vai falar de venda, a gente vai falar de comercial, nós vamos falar de processos, mas além de tudo isso, nós não vamos falar só daquilo que é visível. O que é que você precisa construir nos bastidores, por trás da cortina, para você ter um palco bonito? Então, precisa ser muito claro para você que está assistindo esse vídeo que gestão sem bastidor não sustenta palco bonito. Vou repetir. Gestão sem bastidor não sustenta palco bonito. A empresa ela pode se manter por 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2, 3. Em algum momento ela não vai dar conta de sustentar. Ninguém quer contar, até mesmo quando você vê vídeo, palestra, qualquer coisa, ninguém conta de fato desse processo, que às vezes você chora, às vezes você pensa em desistir, como a Monique falou. E isso é muito do que a gente vê, do que a gente. Porque empreender é assim, você desconstrói e constrói. E é muito importante reforçar também a questão da família, dos amigos, de quem está em seu entorno, né? Porque fala assim, ué, mas não é você que tem a empresa? Você está passando de. Não, nossa, mas não é você que tem a empresa? Pois é. E aí esse bastidor fala assim, tá, por que é solitário? Ou porque não é porque só o outro não empreende, é porque na mentalidade das pessoas ao seu redor, fala assim, se você empreende é porque você sabe disso, daquilo, você não precisa. Por isso que também é solitário, por isso que tem essa parte humana que a Monique falou, que a gente acabou descobrindo ao longo desses anos. Exato. E às vezes, o que a Bruna trouxe, né? O outro te olha de uma forma e te coloca num lugar. Mas quantas vezes você mesmo não se coloca nesse lugar de que você não pode demonstrar vulnerabilidade? Como assim? Eu vou falar para o fulano, vou demonstrar que tá. Não, eu tenho que segurar a pose, veste o terninho, coloca o blazer
e sustenta essa pose de Ou empresário. até mesmo para o cônjuge, que é o seu Para o maior marido, sócio. para a mulher, acontece muito. Mas exatamente por isso que a gente precisa olhar para o bastidor. Quando falo olhar para o bastidor, é olhar para o bastidor da empresa, olhar para o bastidor de cada processo, de cada setor dentro da empresa, mas além de tudo isso, e aí é uma das partes que eu mais amo, é olhar para o seu bastidor. Como é que você, como empresária, está lidando com a sua empresa, mas antes de tudo, como é que você está lidando com a sua vida, né? Então, bom, acho que resumimos bem, né? É, tem muito mais coisa que a Monique foi falando aqui, eu já fui pensando, mas senão vai estender muito, mas tem muita coisa. Pois é. E aqui é uma amostra grátis do que a gente vive todos os dias. Então, a gente conversa o tempo inteiro, de manhã, à tarde, à noite. Só para na hora de dormir, basicamente. Às Porque vezes, tá dormindo. não, e às vezes até fala dormindo, né? Porque é vida de empreendedor aí. Mas a gente constrói muitas coisas nessas conversas. E nós temos uma outra, né? Hoje nós temos mentores também em outras áreas, mas quantos empresários estão sozinhos? Que às vezes eles não têm com quem conversar, não têm com quem trocar, talvez você não tenha com quem pedir socorro, para quem pedir socorro quando você precisa, para quem pedir um direcionamento É, estratégico. só resta orar e falar, Senhor, me ajuda. Pois é, então hoje o que muitos empresários estão fazendo? Oração, importantíssima, a gente não está aqui para substituir de forma alguma. Até porque não substitui. Jamais, né? Para além disso, o quê? Chat GPT, inteligência artificial. Nossa, isso daí dá muitas horas. Gente, tem que tomar muito cuidado. Mas Pois vai. é, mas basicamente o empresário, às vezes, ele não está conseguindo ter aquele contato humano para poder ter essa troca. E nós estamos aqui para ter essa troca com vocês. Então, pensem que é nos bastidores, porque quem é nosso cliente já sabe, né? A gente gosta muito de construir isso, mas nós queremos trazer para vocês também um outro lado, que talvez você ainda não conheça, mas que você precisa dentro do seu negócio. Se você ainda não inscreveu, né? Esse é o primeiro vídeo, se inscreve, clica ali no sininho que eu te garanto que vem assim com um conteúdo extraordinário nos próximos vídeos. E curte também, né? Porque se você curtir o canal, vamos lá, a gente tá aqui investindo em você que tá assistindo, dedicando o nosso tempo também, mas aí eu tô ajudando, nós estamos ajudando você. E aí, para você ajudar outras pessoas também, aí você compartilha com aquele empreendedor, seu amigo. E curtindo também o vídeo, vai alcançar outras pessoas também. Então, vamos fazer esse combinado da Rede do Bem. Nós te ajudamos e você vai compartilhando também com outras pessoas. É isso aí. Conte com a gente e eu conto com você aqui de novo na próxima quarta para a gente falar de um outro assunto que com certeza essa construção de bastidor vai transformar o seu negócio.